Sejam bem-vindos ao Explodecast! Eu sou o Vitor Ravassi e tenho aqui do meu lado o contador de histórias, Sandro Alex. E aí, meu povo, bora contar uma história aqui pra vocês? E hoje vamos trazer um quadro novo pra vocês, né? Na verdade é o quadro do Explodecast especial, porém com uma temática nova, que é o Explodecast Eu Juro. O Explodecast Eu Juro basicamente é uma contação de histórias aí, que a gente vai ter de histórias inusitadas, histórias engraçadas, e como estamos no mês do terror, agora histórias de terror que aconteceram com os nossos convidados. E para isso trouxemos duas convidadas muito especiais, que é a Luísa Pires, que já esteve aqui nos outros episódios. Oiê! E a nossa outra convidada é a Gi Bronzato, que também é criadora de conteúdos no Instagram. Oiê! E hoje elas vão contar umas histórias bizarras de terror que aconteceram com elas. E vamos estar aqui porque estamos começando agora. Então vamos começar agora com essas histórias horripilantes que nossas convidadas trouxeram pra gente. Vamos começar então com a história da Luísa. Luísa diz que essa história aí foi de arrepiar, que teve até público antes. Falou até pro namorado dela avaliar a história dela, é verdade isso? Falei. Olha, então você tá esperando um padrão de qualidade aí top. Vamos ver então se a Luísa consegue assustar a gente e depois a gente comenta. Luísa, o palco é todo seu. Essa história aconteceu esse ano. Eu tava dormindo na sala e eu tava com a televisão ligada. Eram umas 4 horas da manhã. Eu senti uma energia muito, muito, muito pesada ali na sala. E eu tava quase dormindo, mas não foi paralisia do sono. Eu realmente senti uma energia pesada e eu tava acordada. E quando eu fechava o olho, eu não vi nada, mas quando eu fechava o olho eu conseguia ver a pessoa que estava ali comigo. Foi muito bizarro, porque não foi uma coisa que eu criei na minha imaginação. E era como se fosse o Orochimaru de Naruto, sabe? Nossa! Só que era uma... Só que era uma mulher. Era uma mulher, ela tava... Eu conseguia ver ela inteira em preto e branco, ela tinha o cabelo muito... Ela era muito magra, o cabelo muito, muito, muito comprido, preto. Só que ela era inteira em preto e branco, só que o olho dela era vermelho. Era, tipo, muito... E era uma coisa que, assim, eu jamais conseguiria criar essa imagem na minha cabeça. Então não foi uma coisa que eu criei, sabe? Isso que eu achei extremamente estranho. Porque naquela época eu tava também muito cética em relação a fantasmas e tudo mais. O que torna mais estranho ainda, porque uma pessoa cética geralmente, sei lá, não fica pensando nessas coisas. Enfim, não é propensa a acreditar nessas coisas. E aí, foi horrível. Eu voltei a dormir. E aí eu acordei sozinha, do nada, 6 horas da manhã, na época eu tava de férias. E foi, acho que no começo da pandemia. E eu ainda sentia energia pesada, mas eu não sentia mais a presença do Orochimaru mulher ali. E... Enfim, daí, naquele dia, à noite, eu tava no Twitter. E aí eu li uma menina falando... me chamou a atenção porque ela postou assim: vocês estão sentindo uma energia estranha nesses últimos dias? E aí eu fui ler a thread que ela postou no Twitter e ela estava explicando por que muitas pessoas estavam sentindo uma energia estranha. E ela falou que estávamos no Ano Novo Wicca e que por mais que o Wicca não seja uma religião do mal, não é uma religião que prega o mal, no Ano Novo Wicca, o véu entre os vivos e os mortos fica muito mais fino, então é muito mais fácil de quem está morto, demônios, enfim, virem pra Terra. E aí eu achei aquilo extremamente bizarro e eu postei no Instagram. Eu acho que a Giovana lembra, porque ela assistiu os meus stories e até interagiu comigo, porque eu mandei mensagem pra Gi desesperada, inclusive.
E eu postei stories contando sobre essa experiência, falando que eu tava com medo e contando o que eu vi no Twitter. E um monte de gente veio me chamar na DM falando que presenciou coisas parecidas. Inclusive uma menina, ela disse que a prima dela viu uma pessoa parecida com a que eu tinha visto lá quando eu fechava o olho. Então, assim, não foi uma coisa que só eu presenciei, mas foram, tipo, várias pessoas na mesma noite presenciaram aquilo. Caraca, bicho. Meu amigo, que coisa bizarra. Mas, tipo assim, como que era a aparência dele? Tipo, era meio que... Então, você disse que é meio Orochimaru, então é meio parecido com a Samara, assim, também. Isso, parecida com a Samara, só que com o olho vermelho. Caraca, bicho. Que coisa bizarra. E, tipo, isso... ele tava olhando pra você? Ou tava olhando pra um lugar específico? Enfim. Tava olhando pra mim, eu Como? lembro até o lugar. A minha sala, eu tenho a sala de estar e a sala de jantar. As duas são, tipo, juntas, porém tem um degrauzinho que vai pra sala de jantar. Ela tava perto desse degrauzinho me encarando. Caraca, bicho. E assim, Nossa. é engraçado porque várias pessoas que me mandaram DM, muitas delas falaram, viu, eu nem acredito nessas coisas, mas eu fiquei com medo porque eu tive uma experiência parecida com a sua. Nossa, cara. Imagina esse E, tipo, degrau nunca mais acessado na casa da... Deus me livre. Então, a minha mãe, ela acredita muito nessas coisas. Então, a minha mãe, eu contei pra minha mãe o que aconteceu e aí ela queimou o palo santo na casa. E aí eu não tive mais experiências assim. Palo santo é um pedaço de madeira lá, enfim, que ele purifica a casa. Não conhecia, não conhecia. Aí, ó, gente, queimem palo Nossa. santo, se protejam. É isso. E, cara, como que foi pra você, tipo, essa experiência, tipo, você ainda... Você tava dormindo na sala, né, você disse, Isso. não foi? E, tipo, por que você tá... Primeiro de tudo, por que você tá dormindo na sala? É que eu não gosto de dividir quarto com a minha irmã, gente. Daí eu me mudei do quarto e comecei a dormir na sala. Agora eu tenho meu quartinho, mas, enfim. Ó, tudo culpa da sua irmã. O irmão só serve pra isso, né, cara? Serve pra trazer coisa. E assim, não sei se vocês sabem, mas durante o início, né, desde março pra cá, cresceu em 32% o número do suicídio e o atendimento a SAMU de depressão e suicídio cresceu pra caramba durante a quarentena aqui no Brasil. Acho que tudo isso leva a essa propricidade de redução de frequência, por assim dizer. Um monte de gente tá tendo um monte de visão, eu conheço um monte de gente. Minha namorada acabou em si também por ter experiências assim, mais do que antes, voltou a ter por causa disso tudo. A depressão tá aumentando, o suicídio aumentou pra caramba e não vai parar de aumentar até que tudo se melhore. Eu acho que tem uma determinada também correlação com a própria situação que a gente tá vivendo e não apenas o ano novo wicano. Wicca. Wicca. Cara, nossa, eu realmente tô... eu imaginava que quando você ia trazer essa experiência, você ia trazer uma experiência mais de poltergeist, assim. Mais de assombração, mais assombração mais, né, tipo... Mais poltergeist, mas caramba, cara, e tipo... Mas ela não fazia nada, né, ela não tava fazendo nada, elas estavam, tipo, olhando Sim, pra só você. tava me encarando, não tava fazendo nada. Isso é o que chama de um espírito obsessor, não é? Algo assim? Gente, daí eu já não manjo dessas coisas, não. Mas eu achei bizarro, porque não foi só eu que aconteceu isso, sabe? Tipo, várias pessoas relataram que aconteceu coisas Sim. bizarras na mesma noite em que aconteceu comigo. E teve uma menina que falou da prima dela que viu justamente uma mulher igualzinha a que eu tinha descrito. É nessas horas que eu queria ser desenhista, cara. Porque, tipo assim, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um pesadelo, alguma coisa, eu sempre fico querendo, tipo, desenhar, sabe? Mesmo se eu não tendo sido pesadelo. Mas, tipo, eu sempre fico querendo desenhar pra poder, tipo, mostrar pra outra pessoa. Inclusive, tipo, a gente teve aquele caso lá, né, do Você Já Me Viu, né? Tipo, Você Já Me Viu nos Seus Sonhos, né? Inclusive, tipo, eu lembro disso. muita gente, tipo, falou, assim, revelou que eu tinha visto o cara dos sonhos, mas isso não é verdade, né? Tipo, o caso do cara dos sonhos, na verdade, ele foi feito por uma empresa, depois foi revelado que, tipo, ele foi um caso encomendado. Tipo, não existe a história do psicólogo que
que escreveu, que desenhou a pessoa e, tipo, todo mundo falou, nossa, eu conheço também. Que lá, tipo... Mas, cara, eu acho bizarro esse caso, tipo... E você não conseguia se mover? Você tentou fugir ou alguma coisa assim? Então, a energia tava muito pesada. Eu acho que essa coisa de você não conseguir se mover tem mais relação com a paralisia, né? Que você acaba tendo alucinação também, né? Eu conseguia me mover, mas eu sentia que tava tudo muito pesado, sabe? O clima tava pesado, a energia tava pesada. Eu conseguia, assim, me mover, mas eu não queria sair da minha cama, né? Sair da minha coberta. Eu tava, tipo, com muito medo pra fazer qualquer coisa. Entendi, daí você só se cobriu e dormiu? E tentou dormir? É. E mandou mensagem pra mim depois. Pera, você disse que era Bem umas 4 horas da manhã, não era? Sim. Nossa, e você mandou mensagem pra Gi pra acabar com o sono da Gi também? Ah, a Gi dorme tarde pra caramba também. Caramba, Mas cara. aí eu Então, mas coloquei você acabou com o sono dela também. Oi? Acabou com o sono dela também, agora ela não vai querer dormir também mais. Vai que a Orochimaru fêmea tá lá. Mas aí eu coloquei na Discovery Kids, tava passando Peppa Pig e eu dormi com Peppa Pig, gente. Fingi. Gente, eu já fiz isso, Luísa. Já fiz muito isso. Nossa, eu pegava alguma coisa tipo... Cara, sei lá, imagem de gatinho na internet. Não existe melhor remédio pra medo durante a noite. Sério, abre o Google Imagens, mano. Vai lá dar uma olhada no imagem de gatinho, imagem de cachorrinho. Ou vai ver um desenho, cara. Cara, sempre funciona. Eu faço isso até hoje. Eu Todo também, dia. eu quando adoro. Eu assisti um monte de filme terror antes também, né? Eu gostava pra caramba. Só que depois eu sempre botava lá no 45, que é o Discovery Kids. Hoje mudou. Hoje eu não assisto mais Discovery Kids pra sarar isso aí. Hoje Hoje eu me você foi pra TV distraio, né? Cultura. Hoje eu tenho, eu sei lá, adoro. eu tenho gato, cachorro, tenho a Bíblia ajuda. Todas essas coisas me ajuda a tirar, mas sempre tem que ter uma distração depois, porque pelo amor de Deus, como é que você vai dormir? Não, então, eu sou um cara que, tipo assim, por exemplo, eu gosto muito de série de terror. Eu não gosto de tomar susto, tá? Isso já é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no podcast. Eu não gosto de tomar susto, odeio, tipo, tomar susto. Mas eu gosto de coisas de suspense. Então, por exemplo, assim... eu tava... Coisas muito pesadas eu não assisto de noite. Tipo, se é alguma coisa muito pesada... Tinha um canal no YouTube que eu gostava de ouvir muito, que é o Ambuplay. Não sei se vocês conhecem o Ambuplay. Não. Não, Não. o Ambuplay, ele é um cara que contava muito que a gente chama de creepypasta, né? Que são as histórias de terror que são achadas na internet. Nunca se sabe se é real ou não. Mas geralmente são fake. Mas, tipo, são histórias, tipo assim, de terror. O cara, tipo, contava e botava uns vídeos meio bizarros pra você ver enquanto eu ouvia ele. Era quase um podcast, só que, tipo, um podcast de 10 minutos, tá ligado? Dele contando uma historinha de terror. E, cara, nossa, é bizarro, hein? Eu não consigo assistir isso de noite, porque se eu assisto de noite, eu sei que eu não vou conseguir dormir direito à noite. Então, tipo, sempre antes de dormir, sei lá, eu vou assistir uma série menos pesada, eu vou, enfim, vou me distrair de algum jeito. Eu também acho que quando a gente assiste filme de terror ou lê essas coisas, independente se acredita ou não, fica uma energia meio bizarra, né? Eu acho que também você fica mais Sei propício lá. também pra ver, né, Gi? Eu acho que, tipo... Eu também acho. Ainda mais porque a nossa mente, né, é uma máquina de filmes, né, quase. Tipo, Assim, eu sou viciada em filme de terror, eu tô em todos os grupos possíveis do Facebook, assim, de conspiração e essas histórias de terror, mas eu acho que atrai muito, não sei, eu acredito muito nessas coisas, assim. Eu acho que tudo é uma questão. E atrai muito. Acho que tudo é uma questão de abertura, né? Você tá dando abertura pra isso. Sim. tipo, eu tenho, tipo, muito caso de aparição. Só que sempre acontece no meu carro. Só que eu não sei se... Não ande de literalmente... Não, então, só que eu sempre tô andando sozinho. Porque o que eu faço? Eu vou pra casa da Isa, né, que é minha namorada. Vou na casa da Isa e eu volto de carro sozinho. E, tipo, quando eu volto de carro, eu sempre volto de noite. Então eu volto lá perto das 11h30, meia-noite. Então eu tô voltando pra casa. E daí quando eu tô voltando pra casa, cara, é sempre no banco traseiro, no canto direito. Sempre parece que tem alguém ali olhando pra mim, cara. Queime Paulo É Santo ali. bizarro. Nossa, Queima o Paulo Santo queima no o carro. carro. Mas, nossa, cara, tipo, é sempre assim. Inclusive uma vez, eu tava andando de carro
E eu tava saindo da casa da Isa. Inclusive, eu tô contando esses casozinhos porque ele não é a minha história principal que eu quero contar hoje. Mas, tipo assim, eu tava indo embora da casa da Isa. E, tipo, a Isa, ela mora num condomínio, né? Num condomínio de casas. Então, tipo assim, o que acontece é que, tipo, tem muita área aberta, né? Tipo, tem muita daqueles terrenos que não tem ninguém. Então, tipo, tem uma casa, daí tem um terreno vazio, daí tem outra casa. E o que acontece é que, tipo, eu tava indo embora e a Isa tava dando tchau pra mim. Falando tchau, tchau, tchau. Eu falei, tchau. Daí ela fechou a porta. Falei, beleza. Peguei o carro e fui embora. Só que daí quando eu tava passando, eu tava na rua dela ainda, eu tava em um dos terrenos. Eu passei da frente de um dos terrenos e um dos terrenos falou, tchau. Okay. Nos terrenos? Falou tchau? Do terreno, o som veio do terreno. Só que, tipo assim, a casa da Isa é na direita. E esse terreno é na esquerda. Eu parei o carro na hora, eu pisei assim, ó, no freio. Eu parei o carro na hora e dei ré, com tudo, assim. Eu comecei a dar ré, eu dei ré super... Eu nem tava olhando direito pro retrovisor, quase bati o carro. Eu só cheguei assim, eu bucinei de novo, falei... Daí eu voltei assim pra casa dele e falei... Você tava falando tchau agora? Eu falei, né? Depois eu fechei a porta, ok. Tá, que bom saber. E, cara, amor, até posso hoje... dormir na sua casa hoje? Por favor. Não, eu queria ir embora pra mim. Eu não, vou ficar lá perto do espírito falando tchau pra mim, isso é louco. E, cara, tipo, daí em outra noite, né, como eu falei, tipo, eu tava andando de carro e uma dessas aparições, tipo, e sempre aparece no retrovisor, sempre vejo pelo retrovisor, né, eu não vou virar pra olhar, ainda mais porque geralmente eu tô andando na estrada quando isso acontece. E, assim, onde eu ando pra ir pra casa da Isa é muito perto lá da Castelo Branco, né, então, tipo, Castelo Branco não, é a... Putz, agora eu esqueci Raposo Tavares. o nome. Raposo Tavares, exatamente. Raposo Tavares. Daí, e, tipo, quando você tá na Raposo Tavares, eu ando pela marginal da Raposo Tavares. Então, tipo, eu tô andando lá na marginal. E... Então tem, tipo assim, a Raposo. Tem a Raposo sentido contrário. E tem a marginal da Raposo sentido contrário. E quando eu tava andando, não tinha nenhum carro no sentido contrário. Eu tava só andando. E era tarde já, né? Vai fazer sentido, ainda mais porque a gente tava na pandemia. Então, tipo, não tinha nenhum carro, assim, andando direito, assim, na Raposo. E o que aconteceu é que, cara, eu vi a cara da Isa no meu retrovisor. Tipo, era a Isa, só que ela, tipo, era a face dela, só que, tipo, quando eu olhei, assim, pra ela, tipo, ela abriu a boca, assim, tipo... Sabe que nem filme de terror, tipo, que estoura a boca, assim, sabe? Tipo, que a boca abre, assim, tipo, mais do que o maxilar pode abrir? Fez isso e desapareceu, mano. Cara, eu achei muito bizarro esse caso. Mas você sabe que eu estudo na Unis à noite, Certo. né? E minha mãe também, quando ela me busca, ela volta pela marginalzinha. E eu também já vi um vulto passando, bem na marginalzinha. Gente, não, e pior que é ali perto mesmo, naquela altura da Unis. Gente, e na que Raposo eu tô falando. acontece acidente quase todo dia. É verdade. Nossa, eu cansei já de ver acidente voltando da Unis. E eu indo pra Unis, que Pô. eu vou de manhã. Não, e cara, é bizarro, porque, tipo, aparece, e, tipo, agora mais eu não vejo mais a cara da Isa, necessariamente. Porque sempre é reflexo, sabe? Tipo, sempre é no reflexo que eu vejo. E, tipo, quando eu olho, daí, inclusive, só que dessa vez a Isa me assustou tanto, que foi a primeira vez, que eu falei, eu só ficava falando, Vitor, não vira pra trás, Vitor, não vira pra trás. No momento que você virar pra trás, você vai bater esse carro. Eu ficava falando isso na minha cabeça, falei, só que a curiosidade é pior, né? E eu falei, não, quer saber, eu vou virar bem rápido. Daí eu segurei o volante assim, falei, não vou virar esse volante. Eu virei pra trás assim, olhei, tipo, não tinha nada lá no banco. Eu falei, cara, que bizarro. Mas agora eu já acostumei, agora é quase passageiro de Uber, assim, que eu vou começar a cobrar, porque toda vez aparece. Espírito 5, demônio 15. Sai de mim. E se me assustar é 20, Demônio hein? mais caro. Se assustar, eu compro lá, eu compro depois do pós-vida. Sucubus é de graça. Então vamos agora pra história da Gi. Gi disse que tem uma história assustadora, tava animadíssima pra contar essa história pra gente. Vamos ver se ela assusta a gente quanto a Luísa assustou agora. Gente, então, a história é a seguinte, é um pouco longa, assim, são vários dias que aconteceram coisas. À vontade, Gi. Meus pais se separaram e meu pai alugou uma casa, assim, né, uma casa, e já era bem antiga, assim, a casa.
E eu fui morar com ele. E era uma casa de 2 andares. E a casa eu sempre achei ela meio bizarra. Ela era meio antiga, tipo... sei, ela tinha uma energia meio bizarra já desde o começo. Mas como era provisório, a gente não se importou muito. E eu ficava num quarto que, tipo, terminava a escada e já era meu quarto. E todo dia, tipo, literalmente todos os dias eu ouvia passo no corredor. E eu saí olhar e, tipo, meu pai trabalhava de manhã, então não era ele. E podia ser minha avó, mas aí minha avó falava que não tava andando. E começou, tipo, eu ouvindo uns passos, umas coisas estranhas, assim, uns barulhos. E eu ignorava, tipo, sei lá, tô ficando doida, vou ignorar. E até que eu comecei a ver um pé debaixo da porta. Mano. Um pé de homem, eu não sei, um bota, assim. E, tipo, eu via aquele pé debaixo da porta, mas eu não tinha coragem de abrir a porta. E eu via o pé, tipo, ficava parado na porta do meu quarto, tipo, muito tempo. Ficava horas parado lá e eu não tinha culhões pra fazer isso, abrir a porta, vai lá saber o que era. E isso começou a ser muito frequente, eu comecei a ficar, tipo, paranoica com isso e fui conversar com a minha avó, tipo, vó, tô vendo um negócio assim, tô achando estranho. E minha avó acredita muito nessas coisas. Aí minha avó falou, sabe o que ela pegou e falou, tipo, que ela via, o quarto dela era no fim do corredor. E ela viu uma luz todo dia à noite no corredor. E ela seguia essa luz e essa luz chegava até a cozinha e sumia. E ninguém sabe o que é essa luz. Tipo, minha avó é lúcida, ela não inventou história, só que ela acredita muito nisso. E ela sempre reza muito, tipo, queima incenso, palo santo, todas essas coisas que a Luísa fala, minha avó faz também. Só que nada adiantava, a gente continuava vendo. Ela via essa luz e eu via o pé do homem. E a gente nunca viu nada, assim, tipo, vulto, espírito, nada. A gente só via... Eu vi o pé e minha avó via a luz. E depois eu comecei a sentir um cheiro muito ruim quando eu chegava na cozinha. Tipo, eu não conseguia ficar dentro da cozinha. Era um cheiro, tipo, de enxofre, assim. E ninguém sentia esse cheiro, só eu. Então as pessoas achavam que eu tava ficando um pouco doida, mas eu tinha certeza que, tipo, alguma coisa de errado aconteceu. Só que nenhum vizinho falava nada, a gente chegou a perguntar, assim, né? Averiguar, e ninguém sabe o que aconteceu lá. Eu sei que lá morava uma senhora antigamente, mas ela tá viva, ela não morreu não, ela só mudou de casa. Mas eu não sei o que era lá antigamente, a gente nunca descobriu. Meu pai falava que a gente tava ficando doida pra não botar medo, mas quando a gente se mudou de casa, todo mundo entrou no consenso de tipo, realmente, aquela casa era bizarra e tinha alguma coisa rolando lá. Sorte que a gente ficou, tipo, meses só. Não deu tempo de acontecer nada pior. Cara, na hora que você falou da senhora, eu tava com uma expectativa grande dessa senhora ter morrido. Eu falei, meu Deus do céu, acho que a senhora morreu na casa e ela tá assombrando agora. Mas, tipo, Gi, me responde uma coisa. Você falou que você via pés na porta, né? Tipo, Sim. então você via pela fresta da porta, assim? É. E, tipo, mas, tipo, você chegava... Tipo... Você chegava a ver o pé, assim? Tipo, era um pé descalço, assim? Alguma coisa assim? Não, era um pé com, tipo, uma bota. bota, assim, uma coisa meio antiga. E eu vi o pé e não foi só eu que vi. Minha prima, quando dormiu em casa, ela viu também o pé e a gente tava sozinho em casa. Só Nossa. tinha Mas eu e você ela. ouvia passos? Eu comecei ouvindo passos, só que eu não via nada, eu só ouvia, tipo, barulho. E depois eu comecei a ver o pé daí. Só que o pé ficava parado na minha porta, daí ele ficava, tipo, horas E essa lá bota, parado. seu pai tem alguma bota parecida? Não, era tipo bota antiga, assim, era muito estranho. Porque era dias também que ele não tava em casa. E, tipo, teve um dia que saiu ele e minha avó e a gente ficou vendo esse pé. Nossa, mas tipo, e caramba, então ele tava te esperando na sua porta, cara.
E você trancava a porta, pelo jeito. Ele ficava na minha porta. Eu deixava a porta trancada e ficava esperando passar. Tipo, eu não ia sair Mas, olhar. tipo, você abaixava, então, pra conseguir detalhes, assim? Abaixava na fresta, eu olhava embaixo e via. Nossa, cara, que bizarro. Imagina esse sentimento de ter alguém esperando você pra abrir a porta. Nossa, bizarríssimo. Sim. E, E depois minha avó começou a ver a luz, Uhum. né? Então, tipo, muito estranho. tipo assim, não tem nenhuma... quantos anos você tinha na época? Eu tinha uns 16, Nossa, acho. então não era nem criança, não podia ser nem imaginação, cara. Que Não doideira. era. E tipo... cara, não tem nenhum... Assim, eu tô tentando levar pro lado cético porque eu tô muito assustado. Mas é tipo, não tinha nenhuma sombra possível de bater ali e parecer uma bota, alguma coisa assim? Não, porque assim, no começo também achava que eu tava ouvindo coisa do além, mas quando eu comecei a ver o pé, era nítido, assim, não tinha Entendi. como não ser. Ainda mais quando eu tava sozinha lá, não tinha como Daí ser você, outra pessoa, daí você nada. esperava pegar no sono, alguma coisa assim? Eu esperava pegar no sono pra sumir, mas aparecia de manhã, assim, às vezes. Essa vez que eu vi com a minha prima foi um dia de Caramba, manhã. de manhã. Daí a gente esperou, assim, eu sumir. Gente. E só saiu do quarto quando meu pai chegou, né? Fingimos que nada Mas, aconteceu. tipo, então não é uma coisa que, tipo assim, que vocês ficaram observando também direto. A gente olhou, viu, achou estranho, ficou olhando um tempo e falou, ninguém tem coragem de sair, vamos ficar aqui dentro até alguém chegar. Caramba, cara. Nossa, na moral, eu não sei, assim, eu tô dando as ideias, mas, nossa, não sei, eu pensaria em talvez gravar. Se fosse uma coisa, tipo, que acontece sempre, tá ligado? Eu ia tentar gravar, tipo, é porque eu sei que, tipo assim, por exemplo, se eu fosse falar do meu negócio do carro lá e eu gravasse de alguma maneira o meu carro, eu ia ficar, tipo, eu ia ficar meio decepcionado porque eu tenho certeza que, tipo, eu ia olhar a gravação e não ia ter nada, tá ligado? Mas, tipo, mas, tipo, Se é que ainda aparece mais em no- gravação também, né? Não, mas ainda mais porque o meu, ele vem muito do reflexo. Quando, tipo, eu tô com o olhar nítido ali, não tem nada. Mas, tipo, como você falava que você tava com o olhar nítido ali, via uma bota, cara, eu, sei lá. Nossa, muito bizarro. A cor da bota era preta, pelo jeito. Pra Sim. ser bota antiga, assim, tem que ser preta ou marrom, né? Geralmente. Gente. doideira. E tipo assim, eu não contava, na verdade eu contei pra minha avó e ela ficava arrumando desculpa, tipo, você tá ouvindo barulho, você tá vendo coisa. Até que ela me contou que começou a ver umas coisas estranhas também, sabe? Tipo, começou daí rolar várias coisas estranhas, assim. Gente, isso daí pra mim é história de cemitério indígena. Casa construída em cima de cemitério É indígena. verdade? Não, e o pior de tudo, a casa era do lado de uma igreja, né? Uma igreja evangélica, assim. Era literalmente do lado. Eu ouvia tudo da igreja. Vai lá saber se saía. Eles tiravam os espíritos das pessoas e entravam dentro da minha casa. Exorcizava ali o É lugar. verdade, né? Nunca pensamos nisso, né? Esse exorcismo, ele vai pro local ali. Tem uma história. Tem uma história que Jesus, ele exorciza, né? Um cara que tinha uma legião de demônios dentro dele. E nesse caso, os demônios vão parar em porcos. Então, no caso, se essa igreja exorcizar mesmo, a partir desses outros demônios poderem sair e, sei lá, for parar pra sua casa, é algo a pensar. Só que, viu, em questão de que você vê a bota lá na porta, e você tranca a porta, sendo algo assim, sobrenatural, ele é imaterial e praticamente intangível também, né? Ele poderia passar por aquela porta, não poderia? Será que ele tava brincando de medo com você? Eu acho que sim, tipo, eu vou dar um sustinho nela aqui. Você nunca pensou em fazer cosquinha Leve. no pé dele, assim, tipo... Vem cá, deixa eu engraxar sua bota. Nossa, Santos resolveu, cara. Você podia ser um Ghostbuster, velho. Como tirar o espírito da casa? Engraxa a bota dele. Pronto. Engraxa a bota. Ele vai ficar tão feliz essa aí. Talvez Olha, essa eu fosse... acho que- Tem uma série que eu assistia que era... eu não lembro agora. The Listener? Sei lá. Era uma mulher que via esses espíritos e tal, e ela sempre ajudava eles a completar o sentido deles aqui, e eles saíam pra onde tinham que ir, entendeu? Aí eles tinham alguma pendência ainda na Terra. Esse cara talvez tenha essa pendência de que nunca teve a bota engraxada. E por isso que ele sempre bota a bota pra você. Vai saber.
Nossa, O que vocês acham sobre ironia. isso? O Gente, que você acha sobre isso? Você acha que eles estão aqui porque o que impediu eles de irem para outro lado ou conseguirem quebrar um sistema criado por Deus? Qual é o potencial deles aqui na Terra? Desse lado nosso, o lado não espiritual. eu acho que aqui, que assim, tem uns que ficaram perdidos e não conseguiram seguir em frente, sabe? Precisa de ajuda. Mas eu também acho que tem outros que estão, tipo assim, só pra ser engraçadinho, assim, botar uns medos, fazer Uns umas troll da coisas vida. ruins, sei lá. Eu acho que tem uns que Que são bobos. são do mal mesmo, sabe? Inclusive, tipo, eu tava pensando nisso, sabe? Tipo, falei, cara, a gente já pode abrir até uma empresa, né, Gi? O que você acha? Vamos fazer uma empresa, eu faço Uber sem faço engraxate de aparição. Pois é. E, cara, esse dia eu acho que você perdeu, na verdade, uma ótima oportunidade de ganhar uma bota de graça aí. E eu acho que é isso aí. Se você Uma tivesse bota abrido a vintage porta. ainda. Se você tivesse abrido a porta, é certeza que ia estar uma bota sem ninguém ali. Gente, verdade. Ia Deveria ficar ter super feito na isso. moda. Talvez ele só queria te dar uma bota de presente. Como- Vou morrer com Ele essa falou, Já pensou que curiosidade. pode ser o Papai Noel? Papai Noel chegou atrasado, deixou sua bota ali, só que você não pegava, parecia criança mal criada Só que que não não queria aceitar presente. Não tinha carvão embaixo da sua cama, não? Ai, gente. Nossa, mas bizarro esse caso. Cara, eu não ia conseguir dormir, sinceramente. Se eu visse uma bota ali, eu não ia conseguir dormir. Nossa, eu também. Ainda mais porque, tipo assim, eu já vi, tipo, na fresta da porta assim, só que, tipo, nunca fica muito nítido. Ainda mais porque, tipo, eu tenho aquelas elevaçãozinhas de porta, sabe? Tipo, que não deixa muito grande a fresta da porta. Então, tipo, a sombra que vem aqui é literalmente sombra que eu só consigo ver. Eu não consigo ver, tipo, qualquer outra coisa, qualquer outro detalhe embaixo da minha porta. Ainda mais que, né, com medo eu troquei já a minha cama pra uma cama king aqui, então o demônio não cabe embaixo da minha cama. Então, tipo, cara, isso é bizarro. Eu, sinceramente, eu não ia conseguir ver, eu também não ia ter coragem de ver. Eu acho que eu não ia ter coragem de botar a carinha ali embaixo da porta, ainda mais porque vai que ele abaixa também, tem a mesma ideia. Ih, daí dá ruim. Tem um encontro de olhos aí, daí melhor não. Você já olhou pela fechadura, Gi? Então, não Nossa, deve tinha dar coragem medo pra caramba. também. Ou aqueles olhos mágicos assim da porta. Pelo amor de Deus. Nossa. Mas Senhora. olho mágico no quarto, Sandro. Mas é tipo igual aconteceu. É tipo igual aconteceu com a Lu. Quando acontece, você fica paralisado, assim, você entra em choque, você fica com medo, mas parece que depois você ignora, assim, tipo, já deu ruim mesmo, vou ignorar, assistir uma Peppa Pig, finge que nada aconteceu. Exatamente. Tipo isso. Então é de isso, né? fuga, né? Assistam Peppa Pig, procurem imagem de gatinho e queimem Palo Santo. Parece que ela Isso tá aí, falando, pessoal. tipo, queimar para um santo chamado Lu. Queima para Lu Santo. Queima para Lu Santo. Parece. Nossa Isso foi o que eu pensei desde Pra primeira. Queima Polo Santo. Pra mim é queima Polo Santo. Palo Santo. Ah, é Ah, Paulo? Paulo. Paulo. Não, não Ah, é Paulo. 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 Falou. Tá, Paulo. Paulo Paulo. Santo. Paulo, sei lá, vai que é São Paulo. Sei lá. Lá no meu trabalho, eu trabalho o meu escritório é uma casa antiga, assim, né? O núcleo onde eu trabalho é uma casa de, tipo, uns 30 anos. E tem umas escadas grandonas que você sobe pra onde é o meu cubículo lá em cima. E quando meu chefe entra, quando alguém entra, pá, faz um barulho lá na escada, né? De botar os pés pesados naquela madeira. Pá, 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 pá. Esse mesmo barulho eu sempre ouço. E eu tô sempre comendo bolacha lá no escritório. Eu fico lá comendo bolacha, pá, às vezes eu assisto um The Office se eu tiver de boa no trabalho. E eu fico suave. Daí eu ouço esses barulhos, eu apresso tudo. E eu meio que vou até a porta pra... Oi, Ângelo, tudo bom, pá? E não é ninguém. Eu fico, putz, que essa casa faz barulho, mano? Eu sempre ouço os barulhos da casa e eu não entendo. Caramba. É o mesmo barulho da escada em si. Eu fico tipo, Pior vai que se você abre ferrar. a porta, mano. Abre a porta pros demônios, velho. Ó, pode ser duas coisas. Meu pai é arquiteto e assim, a madeira, ela estala. Porque a madeira tem Falam isso.
A madeira tem os períodos assim em que ela expande e os momentos em que ela volta ao normal. Ou pode ser um fantasma querendo suas bolachas. É verdade, eu acho São que ótimas bolachinhas com café. Eu molho no café, essa é uma delícia. pra ser companheiro do Sandro tem que gostar dos gostos dele. E pior que você falou agora, Vitor, de abrir a porta, tem aquela história lá, essa é louca. Que essa só dá ver, historinha assim de Tumblrzinho ou Face que você vê, quando a porta dá aquela abridinha suave, sabe? Aí se você fala brincando, tipo, pode entrar, e não é ninguém nem nada, você falou pra aquele espírito entrar, e naquela noite, se você acordar às 3 horas da manhã e olhar pra quina do seu quarto, você vê ele, sabe? Falam isso. Ai, Nunca vou tentar uma vez na Claro vida que- isso, mas sei lá, né? Bom, Ah, se não, o Sandro Sandro, morrer, a faz gente já sabe o que aconteceu. Não, eu vou substituir o Sandro, ele vai começar a assombrar esse podcast, é pior. Então, Meu mas lá amigo- no meu trabalho, Fala. no meu trabalho, pra quem não sabe, eu sou professora de inglês e eu dou aula numa escola de idiomas. E lá a gente brinca que tem o Gasparzinho, porque na sala número 1 sempre acontece de tipo, a gente tá dando aula assim, né, com a porta fechada e a gente ouve alguém batendo na porta. Você abre a porta e não tem ninguém. Isso acontece assim, sempre, sabe? Todos os professores já presenciaram isso. Mas, justamente por causa disso que o Sandro falou, de que você não pode falar. Se você falar pode entrar, não sei o quê, você realmente convida aí o demônio pra sua casa. Eu nunca falo isso, eu nunca falo nem brincando, assim, eu só fecho a porta e tal. É, Uma então. uma brincada com os alunos, eu falo, gente, olha só, o Gasparzinho. Mas eu morro de medo. Senta aí, anota a matéria. Bom, apesar que se eu abrir a porta pro fantasma, vai ficar lá na escola, né? Espero eu. Ah, então, pronto, deixa na escola, o problema é da escola. Gente, ele nem paga mensalidade, sabe? Poxa vida. Aproveitador. É, O que Olha. fazer quando for fantasma? Ganhar isso tudo grátis. Nice. Safadão, mano. Olha, agora eu vou contar a minha história. Essa história ocorreu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não tenho nenhuma prova que ela ocorreu além de quem presenciou, que foi o meu pai. Bom, quando eu era pequeno, eu tinha muitos casos de sonambulismo. Então, tipo, casos tipo de, sei lá, eu ir fazer xixi no jardim, tá ligado? Porque eu tava sonâmbulo, enfim. Sempre tinha esses casos. Porém, um certo dia, meu pai ele trouxe um pôster do Harry Potter pra mim. Eu nunca fui fã do Harry Potter, na verdade quase nenhum filme assisti do Harry Potter. Desculpa aí quem gosta de Harry Potter. Mas assim, ele pegou, ele trouxe pra mim, eu falei, que legal, né? Era aqueles posters que na verdade não era um pôster, era bem aqueles de colar figurinha, sabe? Que tinha na época, tipo, qualquer filme que lançava tinha que colar figurinha. E era uma página desse álbum de figurinhas, só que tipo, tinha bem claro ali o Harry Potter, Hermione, o Rony. Então, beleza. Colei no meu armário, e o meu armário na época, ele era tipo pra frente da minha cama. Então, tipo assim, eu dormia olhando pro pôster. O pôster ele ficava tipo bem na minha frente. E tipo assim, a minha mãe falou assim: tira isso, que bruxaria é coisa do demônio. Eu falei, beleza, não vou tirar. O pai me deu o pôster, isso é legal. Eu achei da hora, mesmo eu não gostando de Harry Potter. Falei, beleza, vamos lá. E fui lá, normal, tive o resto do meu dia normal, comunzão, e até que uma hora eu fui dormir. E quando eu fui dormir, pra mim foi uma noite normal, comum. Porém, meu pai, ele acordou com um barulho no meio da noite. Um barulho muito forte, assim, de tipo, andando, correndo, assim. E daí ele acordou e ele não tava entendendo nada, né? Ele pegou, eu na época, eu dormia lá num quarto junto com a minha irmã. Ele acordou e ele abriu a porta do meu quarto. E quando ele abriu a porta do meu quarto, ele me viu correndo no quarto. Correndo, pulando, tipo, como se eu estivesse brincando.
E daí eu correndo, pulando, daí ele chega assim, Vitor, vai dormir, Vitor, vai dormir. Daí ele viu que eu parei assim, não entendi muito bem o que tava acontecendo. E ele foi e me botou na cama. Me botou na cama, eu deitado. E assim que ele tava fechando a porta, ele apagou a luz. Eu sentei, ele falou pra mim que eu sentei na cama. Eu olhei diretamente pro pôster e falei, você quer brincar mais? E fui dormir. Cara, essa história é bizarra. E eu acho que, tipo, mano, eu não consigo não ficar com medo dessa história quando eu conto. E você Próximo lembra dia, disso? queimaram o pôster. Então, eu só, como eu disse, eu só lembro do... Não, no outro dia minha mãe jogou fora o pôster. Mas assim, eu não lembro dessa história. Quer dizer, eu lembro do dia que meu pai me contou. Porque meu pai me contou assim na manhã seguinte, eu nunca esqueci essa história. E tanto que ele perguntou por que eu tava correndo, brincando, e eu falei, tipo, o que você tá falando? E, cara, eu não sei, eu realmente não sei o que pode ter acontecido naquela noite, mas aparentemente estava brincando com o Harry Potter. Bom, pelo menos você não lembra, né? Tem esse ponto tipo, positivo. os meus episódios de sonambulismo eu não lembro direito. Eu não lembro mesmo, tipo, ainda mais porque eu era muito pequeno, né? 5 anos. Você nem tem como lembrar, né? Só se as pessoas contarem. Você tá dormindo. Exatamente. Como eu disse, aquela vez lá que eu fui no quintal fazer xixi, eu não lembro também. Quem contou foi depois meu pai. Porque meu pai ele tem um sono muito leve. Então, tipo assim, qualquer coisa ele acorda. Então, tipo, era natural ele acordar com eu correndo pelo quarto. E, tipo... eu não sei, gente. O que vocês acham dessa história? Eu sempre acho meio assim. Sua casa é meio assombradona, né, mano? Olha, Porque... Não, mas era em outra casa, Sam. Ah, é? Ah, então a sua de hoje também é. Porque a gente Era uma fazia casa que, inclusive, um fato interessante dessa casa é que era uma casa que era uma antiga delegacia de polícia. Olha, bizarro. Eu não sei até que ponto aquela casa era usada pra, sei lá, qualquer coisa, mas enfim, ela era uma antiga delegacia de polícia, então tinha grade em muitos lugares, tipo, eu não sei se eles mantinham alguém preso lá, ou se era mais trabalho de escritório, mas eu sei que era uma antiga delegacia de polícia ali. A Gia ia falar, olha. Que eu ia falar que... Será que você tava sonâmbulo mesmo? Tem como saber se você tava 100% Eu sonâmbulo? não sei, quais são as evidências que você tá sonâmbulo? Eu acho olho que... fechado. Sei lá. Porque às vezes você não tava sonâmbulo. Não, eu acho que no máximo, tipo, você responder a comandos, e, tipo, eu responder a estímulos de iluminação, essas coisas assim, e como, de acordo com o meu pai, eu não respondi direito a ele, tipo, eu não fui voltar a dormir, eu só parei. E quem teve que me botar na cama foi ele, então eu imagino que, e pelo que ele disse, eu tava sonâmbulo, né? Tipo, então... Pelo jeito é isso. É o Babadook. É uma Babadook. Então, eu não sei, podia estar brincando com a coisa, não sei. Pode ser umas vibes. Pô, na verdade, você não tava sonâmbulo, você tava, sei lá, brincando ali com alguma coisa que fez Gente, você mas esquecer de depois. Amigo sei imaginário. De madrugada? Amigo Minha mãe não imaginário deixava eu ter talvez, amigo imaginário. Minha mãe não Isso- deixava eu ter amigo imaginário. Não deixa. Como Porque prender ela a falou que era do imaginação demônio da criança. também. Minha mãe, ela tinha essas vibes, ela tipo ouvia qualquer coisa e falava que era do demônio. Eu não podia nem jogar Yu-Gi-Oh! Tava se prevenindo, gente. Vá que era um amigo Não tão imaginário imaginário, né? de verdade Então, eu nem mesmo. lembro do meu amigo imaginário. Eu lembro quando eu tava começando a desenvolver, minha mãe já cortou esse bagulho. E tipo, tanto que ela não deixava nem eu assistir Mansão Foster para amigos imaginários, pra você ter noção. Acontece. Tipo, não jogava Yu-Gi-Oh! Com os meus amigos, porque ela Eu ia falava falar que isso era do agora. diabo. Todo mundo falava que o Yu-Gi-Oh! Era diabo. Você podia, será? Agora percebi Eu que guardava escondido uma carta do Yu-Gi-Oh! Na minha mochila, porque minha mãe não deixava. Mas era uma carta tipo boba, assim. Tipo, era tipo, acho que era o Vaso da Fortuna, alguma coisa assim. E tipo, cara, sei lá, é bizarro. Esse caso pra mim, tipo, eu contei já, inclusive, no meu
antigo e morto canal no YouTube. Mas, tipo, sei lá, foi um caso que, tipo, eu lembro e até hoje, lembro do caso do sei lá, do meu pai, e, tipo, eu não sei, meu pai fala com tanto teor de certeza, tanto que eu já questionei vários anos do meu pai já, tipo, sem certeza que isso aconteceu. E ele fala, tipo, não aconteceu. Eu sei que aconteceu. Fiquei, tipo, sei lá. E meu pai já teve uns casos bizarros aí com assombração, já vou dizer, já vou adiantando. Que meu pai já teve uns casos bizarros com assombração. Achei bizarro. Muito. Tudo que é com criança, eu acho. Tem essas Criança teorias, dá né? medo. Criança e gato tem contato com o exterior, pá. Verdade, gato. Cachorro. Cachorro. Mas dizem que, não sei porquê. Por que gato? Isso é uma boa pergunta. Luísa, não sei se você conhece mais da cultura Wicca, mas, tipo, por que gato é, tipo, atribuído a Wicca? Gato? Então, na verdade, eu não conheço nada da cultura Wicca, eu vi no Twitter mesmo. Então beleza, então. O gato, tipo assim, ele... Mas aí é egípcio. Não, Mas eu dizem, digo, tipo, né? Dizem que o gato, ele é o filtro de energias negativas. Por isso que dizem que é por isso que o gato dorme tanto. Porque o gato, ele tá sempre filtrando todas as energias negativas do lugar. O gato, ele é visto como um protetor, assim. Pelo menos é o que minha mãe fala. porque, Minha tipo, mãe é meio bruxinha, assim, sabe? tipo, porque, sei lá, bruxo sempre tem gato preto do lado dela e pá, e sempre fala que gato preto dá mais sorte. Essas crenças aí. Tipo, sei lá, mas enfim, eu também não sei também, mas é tipo... É bizarro, né? Tipo, de qualquer jeito a gente tem aqueles casos das crianças que lembram de outras vidas e pá, e a gente não sabe até que ponto isso é real e a que ponto isso é... Olha, posso contar história sobre isso também. Bom, a gente ainda tem tempo, fique à vontade. É comigo Eita. mesmo que aconteceu. Simbora. Eu pensei em contar ela ao invés da história da casa, mas eu achei que ia ser muito... Não é todo mundo que acredita, assim, é bem cético essa história. E eu não lembro, eu só sei também porque meus pais me contaram, que quando eu era criança, mas tipo bem pequena mesmo, assim, tipo 2 anos, eu olhava pra minha mãe e falava que ela não era minha mãe, tipo, eu ficava, não, você não é minha mãe. E daí eu comecei a falar que minha mãe era, tipo, eu falava o nome de uma mulher, eu não lembro o nome que eu falava, mas eu falava, tipo, ai, você é minha mãe Silvia, um negócio assim. Aí começaram a tentar tirar a resposta de mim, sabe? Aí eu comecei a contar que eu morava numa casa de tal jeito, tipo, eu não lembro o que eu falei, tipo, eu não lembro de nada disso, quem contou foram meus pais, mas que eu descrevi a casa, descrevi o que aconteceu e que eu falava que entrou umas pessoas em casa e mataram todo mundo e só sobrou eu e meu avô. E disso eu lembro que eu sempre falava que eu tinha um vô, só que esse vô nunca existiu, eu nunca vi foto dele, não sei quem é ele. E minha família ficou bem assustada, eu comecei a ir em centro espírita fazer... Tipo, tomar passe, uns negócios assim no centro espírita. Daí até meu pediatra foi um pediatra espírita, não sei das quantas. Tipo, porque eles ficaram bem assustados com essa história, assim, mexeu bizarro. bastante que, com tipo eles. assim, a gente tem aquela linha tênue entre o ceticismo e até que ponto a criança tá falando a verdade. Porque, né, sabe como criança é, né? Geralmente o que a gente faz, essas histórias geralmente são levadas na mentira, porque geralmente criança tem uma mente muito fértil, mas que doideira isso daí aí, que vai buscar sua família, vai achar seu vô. E eles começaram a acreditar porque eu sustentei essa história por muito tempo, sabe? Não falei um dia, nunca mais falei. Tipo, eu sustentei ela muito. Daí, aí eles ficaram bem assustados. Eu fui, tipo, muito tempo, assim, no centro espírita. Eu lembro que, tipo, a gente passou muitos anos indo. Porque eles acharam bem assustador, assim. Que doideira. Nossa. Essas histórias botam medo mesmo, cara. Eu fico assustado de verdade. Ainda mais que, tipo, as histórias que vocês contaram, nossa, foram histórias, tipo, de aparições e, tipo, bem bizarrinhas. Que, tipo... Mano, é o que eu falei, mano. Se eu passasse nas situações de vocês, cara... Ainda bem que eu não tenho paralisia do sono, cara. Porque eu não ia aguentar a paralisia do sono. Eu ia morrer de infarto.
Mas você tem Também não Uber, tenho. né? Eu morro de medo ter. Eu tive uma. Mas não era nada assim desses papos tão sobrenatural. Foi uma obsessão, mas assim, não era nada sobrenatural. Eu tinha sido sequestrado. E eu tava preso na minha cama e vinha esse cara, só que ele era todo borrado de preto. Ele era um borro preto, mas em formato de um homem grandão. E ele chegava perto de mim, abria a porta, botava só a cabeça ele assim, voltava e eu queria sair e tudo. E eu tava vendo tudo acontecer. E foi muito, 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 muito ruim. Eu não sei o que esse cara era. É que geralmente, né, paralisia do sono, ela, tipo, pelo que eu estudei de paralisia do sono, gente, entendam isso como uma opinião de leigo, mas, tipo, pelo que eu sei, assim, de fontes da internet, é que, tipo, o que acontece é que geralmente a paralisia do sono, ela é como se o corpo, tipo, estivesse tentando passar do sonho pra realidade, só que ele não entendeu ainda que ele tá na realidade, tipo, e meio que isso faz uma mistura na sua cabeça entre o que é real e o que não é. Mas ainda é uma coisa, tipo, muito a ser estudada ainda, tipo, inclusive os sonhos, elas são uma coisa muito misteriosa ainda pra própria ciência, tipo, onde é criado os sonhos, como os sonhos são criados. Nossa, eu acho esse lance de sonho bem bizarro, sabia? Porque não tem explicação, né? A gente sonha com umas coisas muito estranhas, com umas pessoas que a gente nunca viu. Eu acho muito estranho. Uhum. Ainda mais porque, tipo, eu tava lendo um texto esses dias no Facebook lá, do cara que viveu 10 anos em 10 minutos. Tipo, Deus, bem eu vi bizarro isso também. é bem bizarro esse texto. Se vocês conseguirem achar, basicamente é isso no texto, 10 anos em 10 minutos, alguma coisa assim. E tipo, o que acontece é que esse cara, basicamente, ele tomou uma porrada aí de um grandalhão e ele desacordou. Só que nessa desacordada, ele começou a meio que sonhar que ele tinha uma vida. E, tipo, ele se apaixonou nessa vida, ele se casou com a mulher que ele se apaixonou, ele teve filhos no negócio, na vida dele. Inclusive, só que, tipo, ele sabia que tudo aquilo é a realidade dele. Inclusive, quem assiste Rick and Morty é basicamente aquele aparelho lá que é aquele jogo que tem no Rick and Morty que você simula a sua vida lá. E, cara, ele daí fala que ele acordou e, tipo, ele chorava só, ele ficou, tipo, ele disse que quase entrou em depressão porque, tipo, ele chorava vários dias porque ele queria ver de novo a esposa e os filhos dele e não conseguia porque eles não existiam. Caramba, que bizarro. É bizarro, ele falou que, tipo, passou meses e meses de luto por conta de não poder ver a esposa e os filhos dele. Será que ele sonhou, sei lá, com a vida passada? Gente, eu não sei, é uma história extremamente bizarra. Há teorias e teorias, né? Claro. Os comentários são recheados, então vocês fiquem à vontade pra dar uma olhada aí nas teorias que a internet cria. Mas eu achei extremamente bizarro. Sonho eu acho uma coisa bizarra. Sonho é uma coisa bizarra. Tipo, a produção é literalmente o divertidamente, tá ligado? Os caras produzem uns sonhos assim, que às vezes é digno até de roteiro. Inclusive eu tenho um sonho escrito que eu pretendo trazer um roteiro com um dia que eu virar diretor, eu vou fazer esse filme acontecer. E envolve o Adam Sandler. Eu tenho vários sonhos bizarros também. Tem um, inclusive, que eu queria escrever um livro com esse sonho. Porque foi muito, muito bizarro, foi muito incrível, assim. Nossa, daria um ótimo filme. Uma mistura, assim, de Jogos Vorazes com 3%. Mas Harry Potter, Crepúsculo, sei lá, que foi escrito porque a mulher sonhou, não foi? Sim. Alguma coisa do tipo? Que a mulher sonhou. Que sonho ruim, hein, bicho? E escreveu. Olha, você me respeite, viu? Eu sabia que alguém ia me atacar por isso. Fazer o que, né, gente? Nem todo sonho é de bom gosto. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Show de bola. Eu já não vou conseguir dormir à noite. E se você tá ouvindo isso de noite, esse áudio aqui de noite, que você é corajoso, hein, bicho? Parabéns. Assista Peppa Pig. Assista Peppa Pig agora. Entra aí, a nossa nova patrocinadora, Peppa Pig. Queime Paulo Santo, gente. A gente vai começar a vender
Eu tenho que falar isso certo. Palo Santo. Tá, Paulo. então vai começar a vender. Então, se você quiser, entra na loja aí, explodcast.com.br e compra nosso estoque. Temos Imagine moletom, só. temos Paulo Santos. Depois desse mês do terror, vocês vão precisar. Então, pessoal, Luísa, muito obrigado pela sua presença. Sempre bom ter você aqui. A gente espera que traga você mais vezes aqui, já que você já participou de um episódio, né? Que saiu semana passada. Show de bola. Sim, chique. E Gi, muito obrigado também pela sua presença. Pessoal, sigam a Luísa e a Gi no Instagram. Elas fazem um conteúdo super da hora lá no Instagram. E então, sigam esse podcast também, né? Pelo amor de Deus, se você não tá seguindo a gente ainda e tá ouvindo esse áudio, cria vergonha na cara. E, gente, apreciem essas criadoras de conteúdo aí que a gente tem localmente, porque elas são top. Muito obrigado de novo, Luísa. Muito obrigado, Gi. Vocês são top, viu? Então sigam aí a Luísa no Instagram aí, LudPPX. Ela faz um conteúdo de terror, de investigação. Então se você gosta, um tema mistério assim, vai lá que ali é o seu local. E também siga a Gi. A Gi também faz um conteúdo super maneiro no Instagram, @GiBronzato. Fica ligado ali que ela faz uns conteúdos maneiro e também ela é bem famosa já, gente. Vamos aplaudir que ela temos uma presença ilustre aqui. Imagina, gente. Então, galera. Novidade forte. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês duas. Muito honrado de trazer vocês duas aqui. Espero que vocês venham mais vezes aqui no podcast. Fiquem à vontade pra contar, pra vir num novo Eu Juro, que não é nesse clima tenso de terror. Fiquem à vontade. E obrigado pelo Sandro também, Sandro. Obrigado aí por me apoiar também. De nada, querido. Então, é isso. Fique ligado e acompanhe o final do mês do terror que vem no próximo episódio. Ainda mais se você gosta do Brasil. Vamos ter uns temas bem interessantes. E se você quiser mandar sua história aqui, contar uma sua história bizarra pro Eu Juro, pode contar uma história de terror, pode contar uma história engraçada, pode contar uma história inusitada, pode contar uma história trágica. Que não seja triste, gente, pelo amor de Deus. Mas fica à vontade, mande aí no contato@explodecast.com.br ou também mande no nosso Instagram, nossa DMzinha, ou até mesmo no Facebook. Entre em contato com a gente e mande sua história que nós iremos ler aqui. Então, fique ligado, porque segunda-feira estaremos lá. Até mais! Falou!